Minha câmera vai travar de vez em quando, mas aí a gente vai voltando aqui rapidinho, tá? Essa câmera virtual. Voltei aí para vocês, né? Beleza. Bom, gente, seja muito bem-vinda à nossa aula estratégica. Eu falo que essas são super aulas que a gente faz aqui dentro, tanto para não clientes quanto para clientes, mas especificamente para a galera que está ali dentro do grupo. Esse grupo é específico de empreendedoras que trabalham na Suíça, que estão querendo crescer seu negócio na Suíça. Então, ele é um grupo focado realmente para quem quer crescer, porque quem quer produzir conteúdo já está saindo ali da base do negócio, está começando a ter um pouco mais de resultado ou então está criando esse negócio do zero, mas quer criar esse negócio com escala. E aí eu faço essas aulas para que vocês possam ali ter um pouco do que a gente faz aqui para os nossos clientes que são maiores, nossas marcas que são maiores, para vocês que estão entre o começo e o meio do caminho e conseguir ter um resultado melhor. Então, hoje a gente vai dissecar alguma dessas estratégias aqui dentro para que você de fato tenha resultado. A Márcia já passou pela nossa gravação, né, Márcia? Márcia, essa aula eu fiz para você, viu? Porque vai te ajudar muito. Essa aula aqui é mais como você realmente conseguir o teu cliente de alto ticket. A gente sabe que hoje na Suíça a gente está dentro de uma comunidade brasileira, portuguesa, que às vezes não paga tanto, mas dentro dessa mesma comunidade a gente tem ali uma porcentagem que está disposta a pagar quanto você merece, quanto você quer cobrar pelo serviço que você está vendendo. Então, eu descobri muito esse público quando eu cheguei na Suíça no passado, passei um ano fazendo uma pesquisa de mercado na Europa para poder escolher o país que eu queria ficar, e eu falo que eu fui picado pelo euro, né? Então, pelo franco. Então, quando eu decidi atingir o público da Suíça e estudar mais sobre esse mercado suíço, a gente viu ali algumas repetições de quem paga o valor que a gente precisa que seja pago. E essa galera não é quem tem mais dinheiro muitas das vezes, não. É quem consegue pagar o serviço. Mas, bom, a gente vai ver um pouquinho mais disso lá na frente. Diego, toda vez que eu travar minha tela, travar minha cara, você me manda um oi lá no WhatsApp, porque a gente está testando essa nova câmera que a gente comprou aqui também para esse tipo de aula, tá? Então, sempre me dá um oizinho ali quando eu tiver travado, que eu mudo para a câmera do computador. Mas tá, vamos lá. Vou começar a compartilhar minha tela, tá? A partir do momento agora eu não consigo ver vocês, então estou com o meu celular aqui do lado, tá? De qualquer coisa você me manda mensagem de suporte aí. Mas bem-vindos então à nossa aula de como atrair clientes de alto ticket na Suíça, tá? A gente vai começar um pouquinho falando sobre mim, né? Ali eu sou mentor, sou head marketing, sou estrategista digital também. E eu já ajudei mais de 300 marcas ali a escalarem seus negócios dentro do digital. Então tem uma historiazinha aí por trás. Quem já passou pela consultoria gratuita já conhece um pouco. E hoje os meus esforços eles são concentrados em desenvolver a marca Sublime Estéticos, transformar essa marca em uma franquia. Foi isso que eu fui fazer na Suíça. E nas horas vagas eu sou mentor também e consultor de pessoas que querem meus trabalhos para crescerem suas marcas pessoais. Mas, de verdade, o meu maior propósito é fundar a maior comunidade de creators, principalmente brasileiros e falantes da língua portuguesa, na Europa. Eu falo assim, brinco não, é uma realidade minha, assim. Eu sempre dei voz para quem precisou de voz. Então, enquanto eu estava no Brasil, eu estava tendo mulheres, mães, que trabalhavam na área da estética e não tinham ainda investidores, não estavam faturando acima de 50 mil, então ajudava bastante essa galera. Depois eu fui para uma galera que faturava acima de 100, 150 mil, meio milhão, e na Suíça está sendo a mesma coisa. Estou atendendo uma galera que está ali, tem um pouco no começo, está aí para o meio, do começo para o meio, né? E aí estou também fazendo esse trabalho com vocês ali de produção de conteúdo, tá? Então, essa que é o nosso primeiro sobre vocês. Eu dividi essa aula em 6 módulos, tá? Então, eu vou tentar dar esses 6 módulos em 1 hora, porque se vocês deixarem aqui, eu passo a noite inteira falando, mas não quero ocupar muito de vocês. E o nosso módulo 1 ali é entendendo esse cliente suíço de alto ticket, tá? Então, o que que ele valoriza? Quem que é essa pessoa? O que que ele faz? Onde é que ele está inserido dentro de qual mercado ele está, né? A primeira coisa que vocês já sabem, o suíço ele gosta de descrição. Então, nada que é muito espalhafatoso, nada que é muito alarmante, nada que é muito. A galera gosta, né? Porém, a gente vem com vários poréns ali. Por mais que o suíço goste de inscrição, ele também gosta de confiança e segurança.
E como é que eu posso passar essa segurança e confiança sem eu nem ter contato com com esse cliente? É através das mídias sociais, através de um bom website, de um bom Instagram, de uma boa mídia paga, que a gente vai falar lá na frente. O suíço também gosta de uma experiência exclusividade. E quando eu falo suíço, entenda a gente também, que está ali vivendo na cultura suíça. A gente começa também a ter mais, a querer mais isso. Vou dar um exemplo para você. E aí, a gente está acostumado com um jeitinho de resolução, né? E eu tenho uma amiga que tem uma marca de viagem. Ela, "Ai, irmão, vamos tentar uma parceria aqui, vamos tentar uma parceria ali." Eu falei, amiga, eu prefiro pagar do que tentar fazer uma parceria. Eu prefiro pagar por mais caro, por uma exclusividade, por um espaço melhor, por um ambiente melhor, do que tentar isso de alguma maneira. E eu acho que isso vem muito dessa cultura agora recente que eu estou sendo exposto, que é a cultura suíça. Né? Muitas das vezes a gente prefere não fazer um investimento agora, porque a gente está guardando dinheiro, ou então fazendo uma reserva ali, do que fazer um investimento e ficar na insegurança. Então, isso é muito da cultura ali. Então, o suíço ele gosta muito dessa experiência da exclusividade, da confiança, da segurança e principalmente da autoridade técnica, né? Não sei se vocês têm acompanhado uma cliente que eu estou atendendo, que é a Sublime Estéticas, né? Que é a Sayá. A gente coloca isso tudo dentro das publicações dela, coloca isso tudo dentro do feed, coloca isso tudo dentro dos stories, porque é o nosso principal canal de aquisição. Agora, recentemente, a gente está refazendo todo o website dela ali do zero para passar cada vez mais confiança e credibilidade. Porque cliente com dúvida não fecha, né? Então, o exemplo real isso é exatamente o comportamento de um cliente que paga 10 mil francos por procedimento, tá? Então, isso aqui é a resolução dele. Então, como é que esse cliente ele funciona, né? E eu falo isso muito, já falava isso muito no Brasil, e a Suíça fortificou bastante isso, que eu não vendo só para quem tem dinheiro. O meu cliente de alto ticket não é só a pessoa que tem o dinheiro para pagar naquele momento, tá? E não é, longe disso. Só voltar aqui para mim, que tem pessoa chamando na entrada para na ligação. Vocês estão conseguindo ver minha tela ou não? Não tá vendo minha tela, né? Tá. Vamos lá, gente. É que faz tempo que eu não dou esse tipo de aula, então vocês vão ter que, de vez em quando, eu vou ter que perguntar para vocês o que que tá passando aí. Só mudar minha câmera aqui pro meu computador pra gente falar melhor. Tá. Agora sim, tá? Tá vendo a minha tela agora, né? Dá um ok para mim, Diego, no WhatsApp, se você tá conseguindo ver minha tela. Aqui. Beleza, o Diego falou que tá conseguindo ver minha tela. Tá bom. Então vamos lá. O cliente de auto ticket não é aquele que só tem dinheiro para me pagar, tá? Que é rico, que vive ali nos hotéis, nos Schwinzerhof, né? Que vive ali no Bom Rivage. Não é só esse cliente que vive nos clubes sociais, que joga o tênis, que vai para as montanhas todo final de semana e tudo mais. Não. Eu vendo para quem está pronto para comprar de mim. Eu vendo para quem tem o dinheiro para me pagar. E às vezes esse cliente, ele é um cliente que ganha ali meio salário mínimo, ou então um salário mínimo base da Suíça, mas ele vai conseguir me pagar porque ele vê valor no que eu estou vendendo. Então ele pode não pagar esse mês, mas mesmo que vem ele junta um dinheiro daqui com um dinheiro dali, ele consegue me pagar. Então o que que define um cliente de alto ticket? Primeiro, não é o mais rico da cidade, né? Que eu acabei de falar isso. Ele não é o mais rico da cidade. Não é aquele que gostou da ideia. Ah, eu acho que eu gostei disso aqui, tá virando modinha. Não, não é aquele que gostou da ideia. É quem está disposto a investir alto porque entende o valor que você oferece. Não sei se você já passou por alguma chamada de venda minha, mas a gente não usa muito da escassez. A gente às vezes cria uma campanha ou outra, mas a gente só fica com o cliente que quer comprar da gente. Um dia desses aconteceu uma situação aqui de uma cliente nossa, que ela fez ali o pagamento e tudo mais, mas em algum momento, na hora de assinar o contrato, falou: Ah, eu acho que não quero, tudo mais. Eu falei: Não tem problema, fica tranquilo. Autorizei, o Diego fez o reembolso imediato para a cliente. Deu 2 horas depois, ela falou: Não, Luan, eu acho que eu estava confusa, mas eu quero, e voltou a pagar para a gente. Tudo mais. Por quê? A gente não prende o cliente que não quer ficar com a gente. Ou, melhor, traduzindo isso, a gente não pega todo tipo de cliente. A gente só pega o cliente que está disposto a investir alto. Por que que a gente faz isso? Número um,
Se o cliente te pagou, vamos supor, 10 mil francos, ele vai ser exigente igual ao valor que ele te pagou. Tá? Mas ele vai exigir somente aquilo que você está disposto a pagar para ele. Clientes que pagam pouco, vamos lá, se pagar 500 francos, 300 francos ali, num produto que já vale 10, ele vai ser aquele cliente reclamão, é o cliente que não está pronto, é o cliente que comprou por impulso, é o cliente que vai tentar te pedir um desconto, é um cliente que vai falar de você depois, né? Então, tem muito disso também. Então, a frase-chave é que o cliente de alto ticket não é quem tem mais dinheiro na conta, é quem pode pagar o valor que eu cobro e ver valor nisso. Luan, mas eu não vendo produtos ainda de alto valor, então tem alguma coisa errada dentro do teu negócio. Porque você pode ter um produto de alto valor, você pode vender o que você vende hoje por um valor maior, desde que você consiga entender esse ciclo do cliente de alta ticket, que é um cliente exigente, sim, mas não é um cliente que não entende o teu valor. Ele vai querer, ele é um cliente mais resoluto. Ele não quer que você encha firulas ali, porque veio lá dos Alpes, não sei do que, não. Ele quer que você resolva o problema no qual ele está contratando você. Então ele já vem com um problema mais definido, ele já sabe o que ele precisa fazer, ele já sabe o que tem que fazer e tudo mais, mas ele quer que aquilo ali seja resolvido. Então ele acaba virando um cliente de alto ticket. Você pode dar no celular, por favor, aqui, tá? Então qual que é o comportamento, né, desse cliente suíço? Resumidamente é confiança, discrição, consistência. Eles não compram por impulso, eles compram por segurança e reputação, né? É aquilo que basicamente resume tudo aquilo que eu falei anteriormente. Então, vou dar um exemplo para vocês. Quando eu cheguei na Suíça, há 1 ano e 8 meses atrás, eu caí de paraquedas mesmo, tá? Eu só cheguei na Europa, fui para a Europa conhecer os países, tinha 3 meses ali de seguro, é, de grana que eu tinha feito no Brasil, então tava tranquilo em relação a isso. E aí eu falei, tá, por que não jogar um tráfego pago e ver o que acontece? Aí eu joguei tráfego pago para Portugal, não funcionou muito bem porque queriam que eu cobrasse pouco e eu não cobro pouco, né? Joguei para Espanha, já conseguia me pagar, mas era um público que eu não me adaptava muito e tal. E aí eu joguei para Suíça. Falei, vou tentar Suíça. Suíça era o último país que eu queria visitar na minha Eurotrip. Mas joguei para Suíça. Uma semana depois, surgiu o primeiro cliente. Ele pagou exatamente quanto eu estava cobrando, pagou as passagens aéreas para poder fazer o atendimento, tudo certinho. E aí eu comecei a atender cliente na Suíça. Só que quando eu cheguei, eu não sabia a ideia de precificação, não pagava imposto, né? Assim, tava ali no negro, mas não negro, porque tinha permissão, mas não fazia ideia do mercado suíço de quanto cobrar. E aí eu fiz logo no primeiro mês 30 clientes. Foi assim um boom, foi um faturamento alto. Falei, nossa, caramba, Suíça e tal. Só que foi ótimo o primeiro mês, segundo mês nem tanto, o terceiro mês eu comecei a ter alguns atritos com clientes. Por quê? A gente não deu tempo de gerar confiança, não deu tempo de ser constante. A gente estava cobrando barato por um serviço que já valia mais, que a gente já poderia ter cobrado mais por aquele serviço. O que eu tive? Dor de cabeça, reclamação, atraso, irresponsabilidade da cliente, chegava a cliente não estava pronta e tudo mais. A cliente, por 500 francos, queria pedir desconto. Eu falei, bom, eu não vim trocar gato por lebre, né? Eu vim fazer um trabalho bem feito, então eu vou aumentar o preço disso aqui. E eu fui aumentando o preço. Quanto mais eu fui aumentando o preço, mais consistência eu fui tendo dentro do meu negócio. Mais constância, mais confiança eu fui gerando, menos pessoas eu fui atendendo. Porém, o meu faturamento continuou linear. Então, esse comportamento de que a gente tem, eu falo a gente, quanto brasileiro, quanto português, quanto estrangeiro, migrante, né, imigrante para dentro da Suíça, a gente tem essa impressão de que a gente vale menos. Se a gente vale menos, então eu vou passar o meu preço menor para o meu cliente. E foi isso que eu consegui quebrar nos 3 primeiros meses que eu estava na Suíça. Eu falei, opa, eu não estou valendo menos. Cadê minha história? Cadê meu legado? Cadê as coisas que eu já construí? Cadê meu conhecimento que eu já investi? Então, eu não valho menos.
eu vou valer mais. Porque não tem ninguém fazendo aquilo que eu faço. Porque não tem ninguém entregando o que eu entrego. E se isso é verdadeiro, se isso é real, eu vou cobrar mais. Então eu saio de um valor que eu cobrava 550 antes para 1.800 numa captação de rios. E eu saí de uma mentoria que eu cobrava 2.500 francos para uma mentoria que eu cobro 20 mil francos. O serviço mudou, claro, a entrega mudou, a qualidade mudou, tem pessoas na equipe, tem imposto sendo pago, tem tudo, mas o serviço ali, final, transformação, ela é a mesma. Mas a entrega mudou. A consistência do produto mudou, né? Então, quais são as características comuns? Mas isso só foi possível porque eu virei a chave, primeiro em mim, de que eu valia mais. Porque se eu não vir essa chave que eu vale mais, eu vou continuar cobrando pouco. Ou então, vou simplesmente aumentar o produto, o preço do meu produto ou serviço, e eu não vou conseguir fazer nenhuma venda, porque nem eu acredito que aquilo vale aquilo que eu estou cobrando. Então, eu falo que dinheiro é energia, né? Tudo é campo energético, dinheiro é energia. Então, se você não está acostumado a cobrar aquele valor e está inseguro, né? Está inseguro de cobrar aquele valor, vai acabar não conseguindo fazer nenhuma venda, né? Que é o que já aconteceu comigo. Então, quais são as características comuns desse cliente que paga mais? Ele valoriza experiência de ponta a ponta, inclusive silêncio e organização, né? Estou no horário, comecei no horário, estou lá começando no horário. Tem uma experiência de ponta a ponta, então tem passo um, passo dois, passo três, passo quatro, passo cinco, finalizou, tchau, check-in, check-out, né? Quem já passou aqui pela gente sabe que a gente tem um check-in, um check-out com o nosso cliente, então a gente tem um processo claro ali, né? Então o cliente não vai só simplesmente receber uma gravação e te vira aí para postar, você recebe uma gravação, mas você recebe também uma reunião de alinhamento para poder finalizar o teu processo. Dois, eles observam detalhes. Limpeza, postura, comunicação, materiais usados, né? A gente estava, por exemplo, agora eu tive que vir no Brasil, né, ver questão de documento e também passar mais férias. A gente teve um probleminha ali no começo de clientes, porque a gente estava ensinando a nossa fotógrafa, que já era muito boa, a se transformar numa videomaker. Então, isso daí a gente tem que estar sempre o tempo todo em treinamento, né? Principalmente quando você tem uma empresa de um, dois, três, cinco funcionários, que é o caso da nossa. Três, prefere agendar com antecedência e entender o processo todo antes de comprar. Então, não é sobre valor aqui nem preço. É sobre entender, fazer a pessoa entender o processo que ela está comprando de você. Às vezes o cliente chega ali já pronto para comprar, mas antes de se pagar, ele não vai querer discutir o teu valor, ele não está esperando que você dê desconto, ele não está esperando que você entregue a sua alma para ele. Não, ele só quer entender o processo. Como funciona o processo que a tua empresa entrega para mim. Quatro, são sensíveis à linguagem visual e design minimalista, desde o seu Instagram ao PDF que você envia. Ou seja, assim, eu olho a Suíça com o meu olhar de designer desde quando eu cheguei na Suíça. Então, se você vê uma publicidade, por exemplo, ali na SBB, nas estações de trem, ou em mini doors, primeiro que a Suíça não tem outdoor. Ela tem mini door espalhado pela cidade, e são poucas, né, não são muitos. Você vai ver sempre uma comunicação extremamente clean, extremamente pensada para passar uma informação só. Não é igual no Brasil, né? Que a gente está acostumado com vários outdoor, com aquele texto vermelho grandão, uma explosão do nada, um negócio assim. Não. É minimalista. Teve agora a Eurovision, né? Em Basel. Comunicação da Eurovision, extremamente minimalista. Por mais que eram artistas, cantores, não sei o que lá, comunicação no Instagram, super muito pontual ali, porque a linguagem visual importa muito. É importante demais eu ter acesso à informação do que somente pautar ali um designer absurdo com vários textos, com um negócio jogado ali, com uma imagem no canto. Não, prefere ser minimalista, porque o minimalismo ele passa essa confiança. Né? O design minimalista já passa uma credibilidade, né? Por isso que eu sempre ali na hora do meu checkout, eu sempre faço ali um feed mais organizado para minha cliente, para que ela não poste de qualquer jeito, né? Número 5, eles confiam mais no que vem do que no que você diz. Então, por isso, os teus conteúdos eles precisam mostrar bastidores, resultados, rotina e excelência. Então, ele vai confiar mais no que você vê, mais no que eles veem, ou seja, do que no que você diz. Então, você pode passar aqui 2 horas tentando explicar para ele.
pá, 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 pá. Mas se ele não vê o resultado na tua rede social, se ele não vê o resultado no teu site, se ele não te acompanha ali, dificilmente ele já vai vir fechado para você, né? Dificilmente ele já vai vir fechado. Ele vai precisar ter essa confiança e credibilidade, né? E a gente vem para o exemplo real desse primeiro modo, que é, a gente tem um cliente que chegou com a indicação de uma amiga, ou seja, ponto positivo, que é o que acontece muito, né? Geralmente a gente recebe bastante indicação, mas ela não quis saber o preço no início. Ela quis saber como funcionava, quanto tempo durava, os resultados, se os resultados eram reais. E só depois pediu os valores. Esse é o perfil de quem paga alto. Curiosidade, inteligência e decisão clara. Se você consegue trazer isso dentro do seu Instagram, você vai começar a atingir esse público, né? Eu tenho mais um dado aqui dentro que é: ninguém acha caro o trabalho que a gente presta. Quase ninguém acha caro. Dificilmente vem aqui alguém e fala assim, poxa, está caro. Não. Qual que é a resposta das pessoas que elas vêm, encontram meu perfil e vão falar com o Diego? Olha, eu acho que eu não posso pagar agora. Eu acho que eu não consigo fazer isso agora. Ou então, como é que eu vou fazer para te pagar? Em quantas parcelas você consegue fazer? Esse é o contexto que a gente se encontra hoje. Isso é o que a gente busca para todos os nossos clientes. Isso que a gente quer, e isso que você poderia e deveria estar buscando na tua rede social. Se você vende uma joia, como é que eu faço para vender o combo de joias? Se você vende um serviço de beleza, como é que eu faço para vender para esse cliente um serviço de alto valor agregado, né? Se você vende, sei lá, passagem aérea e tal, como é que eu faço para entregar uma experiência de luxo para esse cliente, para fazer com que ele pague mais? E às vezes o paga mais é 500 francos a mais, é 600 francos a mais, é 1.000 francos a mais, é 10.000 francos a mais, né? Eu particularmente cobrava 2.500 francos na minha mentoria. Hoje ela vale 22.000. À vista 20, né? Então, tem uma certa diferença. Então, qual que é o ponto de reflexão aqui? Será que você está comunicando com esse perfil ou está falando com todo mundo? Sua presença digital, sua fala e até o seu ambiente, ele reflete uma entrega de alto nível ou não? Você está postando quando dá, de qualquer jeito, de qualquer maneira, ali dentro do teu negócio? E quando eu faço essas perguntas, não é que você vai para um hotel de luxo e fazer foto e vídeo. Você pode fazer isso, tá? É até comum, na verdade. Não é que você vai estar ali postando a tua Louis Vuitton, a tua Prada, a tua Gucci. Não. Mas em que contexto você está entregando essa ambiência que reflete esse nível e tudo mais? Eu já consegui fazer vídeo que mostra esse tipo de ambiência numa salinha, num quarto, sala, ali, de uma esteticista. Então não é sobre o tamanho e a grandiosidade do teu negócio, mas como que você está mostrando o cuidado desse cliente que chegou até você, esse processo que chegou até você, como é que ele chega até você e como é que ele sai depois que ele passa por você, né? Qual que é a experiência que você está dando para esse cliente, e fazendo ele comprar de você, tá? E agora eu paro um pouquinho a apresentação e libero para que você possa, levantar a mãozinha ali e complementar o que que você tem feito para que esse cliente tenha visto esse potencial em você. Você tem feito alguma coisa? Se alguém tem feito alguma coisa, levanta a mãozinha ali, que a gente conversa um pouquinho. Ali a Márcia. Vai, Márcia. Taca o pau aí. Libera teu microfone. Tá liberado não, Márcia. Não tô conseguindo te ouvir. Tem que passar pro lado ali e clicar no símbolozinho do microfone. Ah, Agora sim. consegui. Nossa, estou fazendo várias coisas. Estou fazendo tudo aquilo que você mandou eu fazer. Conta pra gente. A Márcia chegou pra gente, a Márcia cobrava quanto por sessão, Márcia? É, eu acho que eu estava sem, né? Tava 100, né? E o 100, que que ela 120, faz? O que A que faz? Márcia, a Márcia, ela fazia criolipólise, né? Agora ela não faz mais criolipólise. A O que Márcia, que é isso, hoje ela, gente? criolipólise é aquela modelagem corporal, sabe? Tá todo mundo usando agora, que é E você congela a gordura para perder medidas, né? medidas, medidas. E o legal da Márcia, porque a Márcia, ela entrou numa sessão de conteúdo com a gente, ela conseguiu entender que o que ela vendia já era uma metodologia. Então, inclusive, é o nosso tema do nosso próximo módulo, não vou nem antecipar muito, mas quando você vende uma metodologia, você consegue sair de um manual de comparação, por exemplo.
Existem várias pessoas vendendo criolipólise na Suíça. É isso Várias aí. pessoas. Pessoas vendendo criolipólise a 70 francos, pessoas vendendo criolipólise a 100 francos por área e tal. Hoje, a principal cliente que eu atendo vende a metodologia que inclui criolipólise embaixo, dentro da metodologia, a 6 mil francos. Então, qual que é a diferença? A minha cliente não vende mais, nem a Márcia vende mais criolipólise. Ela vende uma metodologia de acompanhamento de cliente, que vai entregar um resultado melhor para o cliente, que tem ali um processo início, meio e fim, né? Então, é basicamente isso. Então, a cliente, quando ela chega, primeiro eu faço as perguntas para ela, qual é o objetivo dela, o que, que ela faz para chegar nesse objetivo. A gente conversa sobre se ela faz fitness, se ela come bem, se ela vai querer jogar o jogo junto comigo, porque é um trabalho de equipe. Depois eu vou olhar o que ela quer fazer no corpo dela, o que eu posso fazer e se eu tenho mais coisas para fazer. E aí, com total confiança, eu dou o meu preço. Se ela disser que está caro, eu digo para ela que o meu preço vem com muito estudo, vem com segurança, vem com uma. Eu sou muito organizada em termos de horário, de trabalho. É, Então, consegui mudar a chavezinha. conseguiu mudar a chavezinha, né? E eu falei, mas tem que cobrar mais caro, porque quando você entrega experiência para o cliente, ele deixa de comparar você pelo preço. Ele começa ele sai dessa comparação de nível de preço e começa a entender qual que é a melhor opção para ele. Imagina, várias pessoas na Suíça antes de mim já gravam vídeos. Eu não estou trazendo isso do Brasil. O vídeo não começou na Suíça. Mas por que que as pessoas fecham comigo? Porque eu entrego a consultoria antes. E quando a gente entrega a consultoria, você sai de uma pessoa que grava vídeo para uma fase estrategista, e isso pouca gente conhece dentro da Suíça. Mais alguém quer falar? Dani, você trabalha com o quê? Obrigado, Márcia. Eu sou professora de educação infantil, né, aqui na Suíça, sou kindergärtnerin, e eu desenvolvi um método para os pais desenvolverem os talentos dos seus filhos e administrarem os desafios que cada perfil comportamental de base tem. Você está cobrando quanto hoje? Então, eu estou começando. Então, eu estava cobrando R$ 1.000, que eu estava fazendo isso no Brasil, e eu estou agora, inclusive, escrevendo um vídeo de vendas que eu vou começar a vender agora aqui no Brasil, aqui na Suíça, porque como vai iniciar agora o ano letivo, né? Então, para os pais já entenderem como iniciar o filho já no kindergarten, já entender como é que funciona e tudo. Então, juntar os dois, né? Essa minha expertise como kindergärtnerin, como professora de alemão e com esse meu método dos talentos. E você está pensando em cobrar quanto? Cara, eu estava pensando em cobrar 150 francos, achando já um... Não vou vender. Não vai vender mesmo. Não É, vai vender, sabe por quê? Quem compra, quem vai comprar de você é aquele pai, é aquela mãe que não tem tempo, que tá ali, às vezes, se culpando por achar que tá educando o filho errado, que tá é, se culpando por não ter tempo para passar tempo com a criança e acaba enviando essa criança para uma creche e tudo mais, e não sabe lidar, às vezes, com aquele sentimento que a criança tem de não querer ir e se culpa por isso porque não tem tempo para ficar com a criança, né? E aí te encontra. Poxa, encontrei a solucionadora dos meus problemas, da minha vida. Cara, mil francos tá barato para pagar pra essa mulher, sabe? 1.000 francos tá barato, porque ela vai me dar uma coisa que eu não tenho, que é conhecer mais como ensinar e educar a minha filha ou meu filho. Eu te falo isso porque a minha sócia hoje, ela tem uma educação muito ativa, fala assim, poxa, eu tô me inspirando na tua educação com a tua filha, para eu criar meu filho no futuro, porque você manda muito bem. Só que, cara, ela é assim, 0,5% das pessoas que param realmente para entender o que está passando ali com a criança, o que a criança está vivendo e tudo mais. Só que se você aparecer, inclusive, a gente pode trocar essa figurinha, e trazer essa avaliação para dentro de casa, fazer com que essa mãe reconheça quais são os pontos que ela pode estar melhorando, vale muito mais que 1.000 francos. Você ter uma conexão melhor com seu filho, uma conexão maior e genuína com a educação do seu filho, você ter esse feedback que você
está fazendo certo e que esse peso não fica todo sobre você, porque quando a gente contrata uma mentora, ou uma educadora, ou uma consultoria, o peso ele não é mais só de um, o peso ele é de dois ali, de três, de quatro e tudo mais. Eu reveria esse preço, tá? Eu reveria esse preço e lançaria ele de uma maneira. Eu sempre gosto de trabalhar pedras grandes primeiro. Então, eu sempre vou fazer você vender um produto de alto valor primeiro e depois você inserindo um produto de menor valor no mercado e até você chegar ali num faturamento que você consiga vender um produto de low ticket mesmo, tá? Vou te contar a minha escala. Hoje eu vendo 3 serviços diferentes aqui. Um de médio ticket, de low ticket, que é 500 francos, que é uma sessão de conteúdo online ali, eu te faço os roteiros. Eu tenho acima um Reels Maker, que eu cobro 1.700 francos por uma sessão completa de conteúdo. Às vezes tem uma promoção, uma campanha, alguma coisa assim. E eu tenho uma sessão de 20 mil francos. Qual que é a meta do Luan? Até o final de 2025, faturar pelo menos 200 mil francos com os produtos digitais. Se eu bater a meta do faturamento, aí eu vou pensar em lançar um produto de menor valor, que vai custar, por exemplo, 150 francos, que a pessoa consegue comprar, consegue ver os stories, consegue fazer o seu próprio roteiro, ou a VSL, que é o vídeo de venda que você está fazendo, por exemplo. Mas eu não estou pensando nesse produto agora. Por quê? Eu preciso que, primeiro, pensar na lucratividade do que a gente precisa para se manter dentro da Suíça, enfim. Pensar na entrega que isso vai me custar. Por exemplo, se eu fecho uma turma de 10 mães para você, imagina, 10 mães fazendo um monte de pergunta para Daniel. Não sei como é toda a metodologia, não conheço. Mas olha, imagina, 10 mães fazendo perguntas todos os dias para você durante 30 dias, pagando 160 francos. É muita coisa, é muita demanda. E aí, uma coisa que você criou para ter uma liberdade acaba te prendendo aqui, ó, na tela do computador. Aí você não consegue pensar na estrutura do teu negócio. Mas é uma coisa que você pode, conversando com a gente ali no WhatsApp, a gente vai resolvendo. Mas só para assim, ter que são pesos diferentes ali. Então, se no Brasil você estava cobrando R$ 1.000, que dá em torno de 170 francos, mais ou menos, você não vai cobrar. Eu cobraria 1.000 francos na Suíça fácil, sabe? Pelo que você entrega. Eu acho que o interessante é porque, assim, por um lado, como eu tenho só um depoimento, né, Uhum. de uma mentoria que eu fiz com uma mãe aqui na Suíça. Não, eu tenho mais, eu acho. Você tem filho, Dan? Tenho. Quer mais depoimento que você? Essa Sim, pessoa não, precisa de então, você. só que não, porque o que acontece, esse meu conhecimento eu não tinha quando a minha filha era pequena, Ah, entendi. entendeu? Então, isso foi um conhecimento que eu fui desenvolvendo conforme eu fui trabalhando e conforme o tempo foi. Assim, a minha filha tem 23 anos, na época dela não existia neurociência, não existia os estudos do cérebro da criança, sabe assim? Eu também não tinha, eu não era professora do kindergarten, então, assim, Uhum. a minha filha, vamos dizer assim, é o exemplo do como fazer errado, mais ou menos, entendeu? Então você já tem um bom exemplo. Assim, eu me uso muito com exemplo, cara. Eu era feirante, eu era pescador. Eu falo isso nas reuniões quando eu faço ali individual e tudo mais. Eu tinha tudo para dar errado. Eu sou o exemplo da pessoa que nasceu para dar errado. De verdade. Hoje meus tios, meus primos são tudo pedreiros, são tudo mototaxistas numa cidade de 86 mil habitantes. Então, assim, claro que hoje eu tenho clientes aí na Suíça que faturam alto. Mas se eu não tivesse essa galera que já passou por mim e tudo mais, cara, eu usaria a minha história até cansar na rede social. Olha só de onde que eu vim, olha só onde eu tô, olha só onde que eu vim. Então, eu faria isso. Mas, bom, o cliente de alto ticket ali, ele já existe. E eu acho que quando você limita o teu procedimento e serviço a um valor, que é um valor base, talvez com uma insegurança de cobrar, alguma coisa assim, você acaba atraindo problemas e não clientes. E aí tem que pensar nisso, tem que testar mesmo. Tipo assim, de verdade, eu testaria por uma semana ou então uma semana e meia tentar vender a 1.000 francos para alguém. Vendi a 1.000 francos, eu nunca mais vou vender a 100. Ah, agora vendi 5 a 1.000 francos, vou vender a 1.500. Porque, em Vendi princípio, se 5. você vendeu, você validou, né? Eu sempre falo. Não, e por O essa cliente, lógica você tem toda a razão, porque como é um produto que eu nunca vendi aqui para a Suíça, é a primeira vez que eu vou de fato oferecer esse produto. E então acho que faz super sentido. E também acho que faz super sentido fazer esses 3 níveis, também no sentido de, ok, você não conseguiu entrar, então você tem aqui um low, tipo um downsell, né? Você não fazer dá um céu exato. E para outra.
Eu não tinha Qual que é a pensado, nossa, na verdade. qual que é a nossa preocupação quando a gente faz esse tipo de esteira de produto, tá? Isso serve para todo mundo, não só para digital, tá, gente? Aquele produto de low ticket, ele tem que obrigatoriamente entregar um resultado que o de alto ticket entrega. Só que de uma maneira diferente. Olha aqui, parabéns pra mim. De uma maneira diferente, tá? Por exemplo, o cliente que paga para mim 500 francos numa consultoria, análise de perfil e os roteiros, se ela colocar em prática aquilo ali, aquele roteiro, aquela análise de perfil, ela vai ter o resultado do que a pessoa que pagou para o Riosmaker. Só que qual a diferença? Ela vai ter muito mais trabalho. Ela vai ter o trabalho de gravar, ela vai ter o trabalho de se posicionar, ela vai ter o trabalho de editar, ela vai ter o trabalho de postar, ela vai ter o trabalho de pensar na capa. Então, só que ela vai ter um resultado parecido se ela fizer aquilo. Então, é bom tu pensar nisso quando você for fazer ali o teu produto de low ticket também, né? Vai dar o mesmo resultado, porém, você vai ter mais trabalho, né? Eu sempre falo que quanto mais acesso você dá para as pessoas no digital, mais caro você deveria estar cobrando pelo aquele acesso, né? Mas bom, Dani, obrigado por compartilhar. Acho que teu negócio vai dar muito bom, viu? Porque aqui no Brasil funciona realmente. Dá muito certo, né? Bom, você já conhece o mercado, você sabe que dá muito bom. Tá? Então, nosso ponto de reflexão é esse, desse primeiro módulo, o seu perfil precisa não falar com todo mundo. Você não precisa agradar todo mundo, você só precisa agradar uma parcela das pessoas, tá? E eu vou trazer um dado para vocês, tá? Quem não fala alemão ainda, eu particularmente vou entrar na escola agora, quando eu voltar. São 86 mil brasileiros na Suíça. 8% desses brasileiros são empreendedores. É muita gente. Dá para fazer muito dinheiro ainda, tá? Então vamos lá para o nosso módulo 2, né? Tá vendo a minha tela, Diego? Coloca aí para mim, se está vendo no meu chat. Módulo 2, né? O seu posicionamento, ele vale ouro. Então existe uma diferença entre o caro e valioso. Existe ali uma diferença entre você vender serviços e vender uma metodologia própria. E aí, o final vem como se tornar uma marca e não um prestador de serviço, tá? Deixa eu só passar aqui para ver. Tá, beleza. Então, a gente vai ter um exercíciozinho desse módulo 2 ali, só não sei se ele colocou no final, mas a gente vai falando aqui, tá? Então, o módulo 2 é o posicionamento de valor. Porque quem vende caro não é arrogante. É claro, quem vende caro não é arrogante, é claro. Então, eu tinha até essa dificuldade, tá? Antes, eu era assim, sou intocável, não sei o que lá, não vou na primeira reunião presencial, não faço isso. E realmente eu não vou. Se a pessoa não faz o Twint ou o Pix, eu não vou presencial, não faz sentido para mim. Eu faço tudo online. Mas hoje eu tento deixar o mais claro possível o meu processo. Então a gente tem PDF, a gente tem apresentação, a gente tem o Diego que liga para vocês ali para explicar certinho antes de uma reunião. Quando você vem para dentro de uma consultoria, eu te explico como vai ser o início, meio e fim, para você entender. Porque quanto menos dúvida o cliente tiver, mais ele compra. Porque cliente com dúvida, ele não compra. Então, qual que é a diferença do caro e do valioso, né? O problema ele não é o preço. O problema é não deixar claro o valor pelo qual você está cobrando. Então, na minha visão, antes eu falava assim, olha, você vai ter uma chamada no começo, uma chamada no final. A pessoa, mas chamada? O que que é chamada? Isso aí não é nada. Olha, eu vou te fazer os roteiros e os scripts. Que script? O que que é o roteiro? O que que é script? Então a gente renomeou isso tudo. Olha, você vai ter o check-in. No teu check-in é uma sessão de 1h30, onde a gente vai analisar todo o teu perfil, onde a gente vai apresentar, vai entender todo o teu negócio, teus objetivos, e você vai ter ali o dia da gravação. No dia da gravação, você não precisa decorar o texto, tudo é feito para que você possa ler ali dentro do teleprompter. Depois de 7 dias, ali que é o nosso médio prazo agora está 15, né? Depois de 15 dias, você recebe o teu conteúdo para avaliação. E em cima dessa avaliação, você faz o teu check-out, aonde a gente vai analisar os vídeos que foram editados, se precisa mudar mais alguma coisa, se precisa adicionar algo. Em cima disso, a gente vai te entregar o teu feed organizado. Então, a gente tenta deixar a jornada do cliente mais clara. Então, o problema não é o preço, né? É mostrar para ele que o que ele está pagando tem valor. Então, clientes de alto ticket pagam por clareza, processo e segurança. Qual que é o erro comum, né? Falar do serviço como se fosse comum. O que que você vende? Eu faço crio. O que que você faz? Eu faço drenagem. O que que você faz? Eu sou esteticista facial. E aí a gente fala isso e espera que ele veja a diferença, sem a gente mostrar. Então eu espero que ele entenda que eu sou, olha,
Desculpa, palavrão, eu sou a pica da galáxia, né? Eu faço e aconteço, meu nome é isso aqui, eu cheguei primeiro, eu abri o caminho, eu sou desbravador, Cristóvão Colombo, porque quem faz acontecer, quem trouxe isso aqui para cá sou eu, e a gente espera que ele entenda tudo isso numa simples frase que é: eu faço drenagem, eu faço crio, eu vendo um produto digital, né? Qual que é a solução para que a gente mostre, saia dessa linha de comparação de preço, né? Primeiro é ter um nome proprietário para sua metodologia. Então, de tudo que você está fazendo, de tudo que você está vendendo, o que é proprietário seu ali? Porque você pode, por exemplo, pegar uma garrafa, encher numa fonte d'água e dizer, olha, isso aqui é água natural, isso aqui é água filtrada, né? Mas se você pegar aquela garrafa ali, colocar uma marca nela, dizer que aquela marca ali ajuda competidores de corrida no seu dia a dia a alcançar esses objetivos, porque você é rápido, alcançável, veloz, sei lá, e tudo mais, aquilo ali é proprietário teu. Então aquela água já não vale R$ 2, aquela água vale 20. Aquilo ali já é proprietário seu. Igual metodologia, gente. Eu não inventei essa metodologia, eu não inventei a roda. O VM não é uma coisa inventada minha, mas é uma metodologia assistida de outros métodos, que colocada em prática se tornou uma coisa minha. E aí eu tenho a VM, que é você é uma marca, ou visual merchandising, enfim, eu fico trocando, né? Então eu coloquei um nome próprio para essa metodologia. 2, explicar antes, durante e depois da entrega, né? Já falei anteriormente. Deixar o cliente ali seguro na clareza do que você vai entregar. E isso é sim gerar um PDF, é sim ter um PDF que mostre isso para você. Se não tiver claro, é ali no chat GPT dizer, olha, chat, estou confuso, é assim, assim, assim que eu faço. Me ajuda a criar uma metodologia de 5 etapas, de 2 etapas que eu preciso explicar para o meu cliente como funciona isso. 3, apresentar a linha do tempo ou protocolo estruturado. Imagina você, né, na maioria das lojas, principalmente ali da, né, da Manó, é uma bagunça só, ele deixa o cliente à vontade, mas eles acabam construindo marca porque eles têm vários produtos que a gente precisa. Mas imagina eu não precisar de nenhum serviço da Manó, chegar na loja, não ter um vendedor que vai me auxiliar, que vai me conduzir até aquela venda, que vai me analisar a minha pele e dizer, olha, essa base aqui é melhor. Você não compra. Exemplo disso foi, a minha sócia estava aqui, a Sara estava aqui no Brasil, eu apresentei para ela um maquiador, o maquiador se dispôs a ir com ela até o shopping para fazer a compra da base dela, de acordo com a pele dela. O que aconteceu com esse maquiador? Mês que vem está indo para a Suíça com um maquiador oficial da nossa agência para maquiar os nossos clientes que vão fazer o VM ou então vão fazer o personal brand. O cara gerou uma oportunidade gigantesca simplesmente porque ele foi lá e personalizou. Então, quando você entrega não proprietário, antes, durante e depois, um acompanhamento, né? E a linha do tempo do que você vai entregar, porque depois ele maquiou ela no nosso shooting aqui no Brasil e foi o melhor chute que a gente fez até hoje, você entrega valor. E valor não está atrelado ao preço. Porque o mãe estava aqui no Brasil, já vai passar de hospedagem, tudo pago, e com um cliente para trabalhar por 7 dias na Suíça e volta para o Brasil, ó, com seu dinheirinho no bolso, muito bem, obrigado. Né? Então, quando você entrega valor, não importa onde você está, quanto você cobra, o que você faz, você consegue conquistar aquele cliente para você. Então, um exemplo real é o exemplo da Sublime, que eu atendo aí na Suíça. A gente não vende tratamento para gordura localizada. A gente vende o método Body Code, com fases bem definidas. Para detox, ativação metabólica, tecnologia de resfriamento, estabilização e modelagem. Eu nem falei aqui de criolipólise. Eu não falei de nada de criolipólise aqui. Quais são as máquinas que a gente usa? Porque o mal é esse, né? Eu trabalho com estética, eu quero vender máquina. Eu trabalho com estética, eu quero vender produto. Eu trabalho com estética, eu quero vender o nome do procedimento. Não. Você deve vender a sua metodologia. A sua metodologia tem que ter fases bastante definidas de acordo com a experiência do teu negócio, né? Então, o nome, ele muda a percepção. O passo a passo ele traz uma confiança e o valor percebido aumenta e muito mais, sem baixar o preço, né? Então, como é que a gente faz isso ali, né, durante o nosso negócio, né? Como é que eu faço todos os dias? Primeiro, eu tenho clareza do problema que eu resolvo. Então, quem eu atendo hoje? Na maioria são mães
que não tem tempo de ficar editando seus videozinhos, que não consegue gerar um bom conteúdo, que faturam por indicação e vive na sazonalidade, que não tem tempo para ficar horas e horas buscando referência, então eu tenho clareza do problema que eu resolvo. Momento algum aqui é serviço ainda. Ser específico sobre o público que você atende, né? Quais são as nuances? A pessoa tem tempo, não tem tempo? Ela trabalha com o quê? Quanto que ela vende cada serviço dela? Porque é fácil hoje a gente falar o nosso preço. Ah, é 1.000 francos. Tá, mas quantos procedimentos eu tenho que fazer para poder pagar o Luan? Essa conta é rápida de fazer. Então, como é que eu foco meu trabalho na Suíça hoje? Principalmente pessoas que vendem serviço de médio para alto valor, né? Ter nome e assinatura própria, né? Então, você sempre fortaleça que você é uma marca, você é uma marca. Comunicar com constância, né? Consistência nos canais digitais e presenciais. Então, o que eu falo no digital é o que eu falo no presencial. O que eu falo no digital é o que eu falo no presencial. Eu fortaleço essa mensagem. Na verdade, eu fortaleço primeiro no presencial, depois eu jogo ela para dentro do online e tal. Então, eu sempre falo, você deve ver o que realmente importa. Você é uma marca, você deve se ver como uma marca. A tua história vale muito mais do que o preço que você está colocando nela. Então você precisa ter consistência no que você está falando. E às vezes ser consistente não é ser criativo, é você limitar a criatividade. Porque imagina, você tem várias ideias durante o teu dia. Meu Deus, tenho várias ideias para fazer, não sei o que, não sei o que. Chega no final, você não conseguiu elaborar nenhuma. Você não foi consistente. Diferentemente, se você pegar algo que você oferece de valor exclusivo e você falar daquilo e falar e falar e falar e falar e falar e falar, você fica consistente. Você torna aquela metodologia consistente no teu negócio porque você está repetindo. E quando você pensar que você está repetitiva, é porque você se tornou finalmente consistente. Porque rede social é repetição de formato, repetição de conteúdo, repetição de mensagem, repetição de narrativa. Porque muita gente que me segue no Instagram, que acompanha meus stories, que acompanha meu feed, nem sabe que eu tô no Brasil, mesmo postando que eu tô no Brasil. Por quê? Nem todo mundo vê os stories do Luan no mesmo tempo que todo mundo. Ou vê o feed do Luan, ou acompanha o Luan todos os dias. Mas tem uma parcela de gente, né, que acompanha. Então é para essa parcela de pessoas que eu tenho que ser consistente ali o tempo todo. Vou te dar um exemplo. Nem tudo que eu vivo, eu posto no meu Instagram, né? Eu vivo mais do que eu posto lá. O Instagram é 3% do que eu vivo, por exemplo, né? A maioria das minhas clientes, elas não gostam de me atrapalhar quando eu estou viajando. Então, no perfil do Luan Vieira, pouco eu posto que eu estou viajando. Essa realidade vai mudar um pouquinho agora, porque a gente vai inserir um produto para uma marca específica no meu Instagram que vai precisar que eu fale sobre viagem. Mas antes não. Antes não era minha comunicação, minha mensagem forte não era viajante, viajante, viajante. Entretanto, todavia, liberdade foi sempre algo que eu pontuei demais. Então, na Suíça, eu trabalho até 4 horas da tarde, por exemplo. Na maioria das vezes, eu trabalho só até 2 da tarde. O restante, sai para caminhar, sai para conhecer uma cidade, sai para viver e tudo mais. E a equipe continua trabalhando ali. Mas, às vezes, um final de semana, eu vou ter que trabalhar o final de semana inteiro para poder ter uma semana de folga e tudo mais. Eu sou consistente na mensagem de que o meu Instagram foi criado para transformar pessoas em marcas. Pode ver, não tem tanta viagem assim ali. Diferentemente do outro Instagram que eu utilizo. Qual que é o exercício prático aqui, desse modo, né? Pense no seu serviço principal e agora responda. Esse material, tá, gente? Eu vou enviar para vocês lá no grupo depois. Número 1, isso aqui tem que ser respondido. Qual é a transformação que você entrega? Ah, eu entrego modelagem corporal, mas em quanto tempo você entrega? E aí tem uma coisa que não está escrito aqui, que é importante você anotar, que é a transformação, ela deve ser clara, objetiva e mensurável. Então, eu remodelo seu corpo em 4 semanas. Eu remodelo seu corpo através de tecnologia de resfriamento em 4 semanas. Então, seria ali uma transformação clara, objetiva e mensurável. Que nome você poderia dar para sua metodologia que vai fazer a pessoa entender logo de cara que você está vendendo, né? Você é uma marca, cara, você é uma marca. Você é uma marca de joia, você é uma marca sei lá, de beleza. Você é uma marca. Abrange, mas segmenta. Então, qual que é o nome que você poderia estar dando para sua metodologia?
né? Quais são de 3 a 5 etapas dessa transformação? Então, como é que o cliente vai entrar, como é que o cliente vai realizar e como é que o cliente vai sair? 3 etapas mínimas, o teu negócio pode ter mais etapas, né? Então, o cliente de alto ticket, ele compra clareza. Então, se você vende, se o que você vende parece genérico, o preço também dele vai ser, né? Então, não deixe o seu negócio parecer um negócio genérico. Mostre que ele é único, né? Então, faça isso. Módulo 3. Alguém tem uma pergunta sobre isso, gente? Deixa eu voltar aqui para nossa tela. Tá de boa, posso seguir. Deixa eu ver aqui, tem gente pedindo para entrar. Tá de boa, vou seguir então, tá? Deixa eu entrar aqui. Voltei, tá? Expandi aqui minha tela. Então, nosso módulo 3 aqui. Construindo o desejo, a autoridade, né? Qual que é o resumo disso tudo? Prova social, criar conteúdo de autoridade, poder, como usar o storytelling para vender, né? Mais. E aí, deixa eu ver aqui. Tá. A gente vai falar um pouco sobre tudo isso nesse módulo 3. Então, o módulo 3, eu falo assim, que a pessoa certa, ela não compra o mais barato, ela compra de quem ela confia. Isso eu tô falando da pessoa certa, tá? Vai ter gente, alô, mas todas as minhas clientes até agora me pediram desconto. Então, não, sinto te informar que não são as pessoas certas para comprar de você. A pessoa certa, ela compra de quem ela confia, tá? E aí vem uma coisinha chamada poder de autoridade. O poder de autoridade ele não é se mostrar melhor, é se mostrar confiável. Lembra que eu falei lá no começo? Não é ter a Louis Vuitton, não é estar no melhor hotel, não é estar nos Alpes, não sei o que lá. É se mostrar que eu sou capaz, tenho plena capacidade de entregar aquilo que eu estou vendendo. Então, o cliente de alto ticket, eles compram de quem transmite de confiança. Eles não querem risco, eles querem saber que estão na mão certa. Então, a autoridade ela é construída com constância, conteúdo e resultado, né? Qual que é a forma prática de você construir autoridade e que funciona e que é validado, que realmente dá resultado? Primeiro, depoimentos reais de antes e depois. Esse depoimento pode ser a tua própria história. Você pode contar como você se transformou, ou o processo de transformação, ou se você está começando algo. Você pode começar através de vlog, né? Mostrar esse processo de transformação que você tem. 2, os bastidores desses atendimentos, como é que esses atendimentos funcionam, como é que é o ritual que você aplica dentro do teu negócio e tudo mais, né? Como é que você se mostra constante. Explicações técnicas simples e visuais. Então, sabe aquele vídeo parado que você fala para a câmera ali, você vai mostrar que você é boa, que você entende do assunto, mas nem sempre é só esse conteúdo, né? A maioria dos conteúdos que eu vejo das clientes que eu atendo é esse conteúdo só técnico ali e tal, e acaba não vendendo, né? Publicações com você no centro. Então, você se torna literalmente a comunicadora da sua marca. Alô, mas eu tenho uma marca, uma empresa, uma logo. Parabéns. Se você tem uma logo, uma empresa, uma marca, você vai demorar mais para chegar lá. Agora, se você é uma marca e você só é uma marca, talvez você não gere tanta confiança quanto uma empresa. Agora, se você é uma empresa e você é uma marca, você vai mostrar que você tem domínio do processo, que você faz e acontece, que você tem resultado, que você é a especialista do negócio, né? Então, é bom essas 4 publicações rodando juntas. Tá? Eu estava aqui conversando com vocês, pedi para gravar um backstage, já tô, daqui a pouco esse backstage já entra online, já mando lá no grupo para comentarem como é que vocês acharam, o que vocês acharam da aula. Então tem toda uma estratégia rodando. Tem, se você entrar no perfil, você tem vários depoimentos de antes e depois, falando que teve resultado, tem explicação técnica do que eu faço e tem publicações comigo no centro, né? E agora está nascendo a nossa marca, que se chama Lumière, que é uma agência com estúdio ali em Tum. Então, a gente está construindo todo um ecossistema de maneira sustentável dentro do negócio, tá? Número 2, gatilho. O desejo, né? O gatilho invisível. Eu compro de você porque eu quero ser você. Eu compro de você porque eu quero viver o que você vive. Eu compro de você porque eu quero ser quem você é. Então, você não convence com lógica, você se conecta com emoção. E venda é 100% emoção. O desejo ele é ativado quando o cliente se imagina vivendo essa transformação. Então, imagina que você tem um negócio, que você só posta arte, 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 arte.
mas ninguém tá vivendo, ninguém tá mostrando, ninguém tá fazendo nada, ninguém tá. Eu não consigo ver isso tudo. Eu vou dar um exemplo para vocês bem claro, tá? Eu já tenho da Sublime, agora vai fazer 6 meses. Nos primeiros 4 meses, a gente fez o feijão com arroz bem feito. Aumentamos o faturamento, tem 38% de faturamento, tivemos bastante resultado. Eu falei, tá na hora de a gente testar o engajamento, aumentar o alcance da nossa marca. A gente vai entrar agora no limiar de brand. E aí eu lanço agora a campanha que é 24 horas de amor, né, para o Dia das Mães. E a gente teve um aumento de 80% em alcance somente no período da campanha. Por quê? Se conectamos com o nosso público ideal, falamos do Dia das Mães para mães que compram da gente. E aí o que aconteceu? O eu quero isso para mim. Esse é o verdadeiro fechamento, né, de uma cliente que paga mais pelo que você está vendendo. Eu quero, né? Isso para mim é absurdo da mente a frase final, né? Então como é que a gente vai ativar esse desejo? Primeiro, a gente começou a contar histórias reais de transformação, né? A gente trouxe o cliente para contar. E aí vem um grande porém aqui, né? Um grande isso não vai dar certo, que é o cliente suíço não querer contar a história, não querer aparecer nas câmeras. A verdade é que ninguém quer aparecer nas câmeras se você está passando por uma situação difícil. Ninguém quer aparecer nas câmeras se você está sobrepeso. Ninguém quer aparecer nas câmeras se você não está maquiada, arrumada. Ninguém quer aparecer nas câmeras se eu estou deitado numa maca e pedem para eu gravar um depoimento. Não dá para aparecer na câmera desse jeito. Então, o que que a gente fez? Deixou o cliente passar pelo processo, ter o resultado, estar bem com sua autoestima. E aí sim, a gente pede para que ele conte a história. Mas a história vai ser contada de qualquer jeito? Não. Vai ser agendada no momento que o cliente pode vir até a clínica, ou até o espaço, ou até a sua casa, o estúdio, enfim. Vai ter um roteiro para que ele possa se sentir mais seguro, que ele possa ler. Vai ter as perguntas certas para serem feitas ali. Então não vai ser apontada uma câmera de qualquer jeito para esse cliente esperar que ele vai arrasar e falar o que a gente precisa que ele fale na história. Não vai acontecer. Então a gente precisa contar histórias reais desde que a gente consiga ter um roteiro mínimo para que esse cliente siga e a gente mostre para ele que é uma coisa séria. Vou dar uma dica extra para vocês aqui. Lá no Sublime, todas as clientes que vocês veem que estão ali gravadas com qualidade, com calma, no feed da Sublime, nós damos um ensaio fotográfico pós-gravação. É um ensaio fotográfico super curto, 5, 6 fotos no máximo, mas o cliente se acha extraordinário, se acha única ali naquele momento, porque já passou por toda a transformação e, poxa, eu poder agora ter fotos minhas, profissionais, funcionando, bonitas, editadas. Nossa, eu quero gravar isso aqui, eu vou fazer essa gravação. Então, a gente instala coisas ali para a gente poder ter resultado de cliente. Ah, segundo, a gente mostra a emoção do depois. Porque mostrar o antes, às vezes vai constranger o cliente, né? Mas mostrar o depois, às vezes vai conectar. A gente tem clientes que a gente mostra, por exemplo, o corpo na Sublime, porque vende bastante, mas a gente tem muito cliente que fala muito dessa emoção do depois, né? Dessa autoestima conquistada, dessa autoestima elevada, do poder agora sair com o biquíni que quer, com o maiô que quer, a hora que quer. Então, contar essa emoção do depois. No caso da Dani aqui, da mãe, da transformação que ela teve, do tempo de qualidade que ela teve que aumentar com o filho, das coisas que ela conseguiu depois que ela encontrou a Dani. Terceiro, use vídeos que mostrem, né? Corpo, cuidado, processo. Fale menos do que e mais do como. Então, às vezes a gente fala assim, nossa, eu faço e aconteça, né? Eu gravo vídeo para tal fulana de tal, fulana de tal, fulana de tal, mas como que essa pessoa se sente depois? Ela tem mais tempo, ela tem mais segurança, ela conseguiu se destravar. No caso da Rebeca, que é a nossa cliente aqui, a Rebeca tá arrasando. Tá, vai gravar o vídeo, vai gravar uma segunda sessão com a gente agora, porque destravou no momento da gravação, né? Então, é o como. Qual que é o exemplo real, né? A gente gravou uma cliente que se sentia, dizendo que como ela se sentia travada a usar calça jeans, depois mostramos ela se olhando no espelho, emocionada com o novo contorno corporal. Isso não é marketing. Isso é verdade, é verdade que vende, né? Verdade vende, né? Eu postei a Rebeca lá no meu feed, por exemplo. Agora a gente já teve mais, acho que uma venda daquele vídeo.
Que é, antes eu odiava a câmera, eu não gostava da câmera, mas com o Luan o processo foi diferente, me deixou mais segura, me deixou mais tranquila, e agora eu consigo gostar do que eu tô vendo, do vídeo que eu tô vendo. Então, você precisa trazer exemplos reais, tá? Como eu já falei, esse PDF vai estar para vocês explorarem ele depois. E qual que é a reflexão que a gente tem desse módulo aqui, né? Você está publicando o suficiente para gerar confiança? As pessoas confiam em você só pelo seu conteúdo? Se não, sua autoridade ainda não está clara. Se você tem que explicar por A mais B a sua autoridade para as pessoas, justificar o seu preço, talvez essa confiança, esse conteúdo não esteja sendo gerado de maneira ali tão eficaz quanto deveria. E eu me coloco nesse lugar muitas das vezes. Porque às vezes a gente está numa série de conteúdos e aquele conteúdo não está gerando a confiança que a gente precisa gerar. O Diego está aqui, está de prova. Olha, a gente vai mudar a rota do conteúdo, vai mudar a rota do tráfego pago, porque a gente precisa gerar mais confiança. Está vindo um público muito. Ou então muda o direcionamento do público no tráfego pago, porque está vindo um público que não está com a consciência elevada, né? E a gente precisa elevar a consciência desse cliente. Então, o conteúdo ele é mutável, ele vai mudando, ele tem prazo de validade, né? E qual que é o exercício desse módulo, né? Pensar no seu serviço principal e responder, né? Listar 3 formas de prova social que você ainda não está usando. Depoimento em vídeo, bastidores, conteúdo educativo, storytelling com antes e depois com storytelling, né? Autoridade mais desejo é igual venda natural de alto ticket. Então, só aqui são 4 ideias de conteúdo para você fazer no teu Instagram. Luan, quantas vezes eu tenho que fazer isso por mês? Toda semana. Nossa, Luan, mas é muito conteúdo que eu tenho que fazer. A gente vive a era da informação e a era da atenção. Aqui, ó. Perdeu a atenção? Você tá fora. Ah, Luan, mas eu não tenho todo esse tempo para gerar conteúdo. Eu fiz uma sessão com vocês e agora? Agora você vai pegar isso daí, você vai inserir no tráfego pago. Agora você vai estar no tráfego pago. Eu tirei férias mesmo quando eu vim pro Brasil. Tirei 2 semanas de férias e eu não postei nada no meu Instagram. Porém, o meu tráfego pago estava rodando. Então eu continuei faturando, né? Módulo 4, está quase chegando lá no final, viu, gente? Passou um pouquinho aqui de nossa 1 hora, mas 1 hora e meia a gente finaliza. A experiência do prêmio, desculpa, a experiência prêmio do primeiro contato é a entrega. Experiência prêmio do primeiro contato é a entrega. O pré-venda, né? O formulário de qualificação e a triagem é esse primeiro contato ali. Vocês estão aqui, vocês responderam um formulário de qualificação, e eu tenho uma pergunta que às vezes faz o meu não cliente desistir da compra, que é a seguinte pergunta. Eu trabalho com muita gente, eu trabalho com algumas marcas, e a gente seleciona alguma dessas marcas para trabalhar. Por que que eu deveria te escolher? E aí vem dois sentimentos nesse momento, né? Putz, ah, o Luan é soberbo, o Luan é não sei o que lá, ou vem um sentimento de, putz, esse cara tá sabendo o que tá fazendo, eu quero fazer parte dessas pessoas que ele trabalha, porque ele seleciona essas pessoas, eu quero ser selecionado. E às vezes você vai sentir esses dois sentimentos, um primeiro e depois o segundo. Só que esse formulário de qualificação, ele traz o cliente que eu quero falar, ele traz o cliente que eu quero conversar. Talvez a tua pergunta seja outra, talvez o teu formulário, a tua triagem seja outra, mas deve ter uma pergunta que vai qualificar aquele cliente. A avaliação, né, é o momento mais importante do funil para a gente aqui. Então a gente não fecha com todo mundo, a gente não fecha o cliente a todo custo, a gente só fecha o cliente que realmente a gente vai conseguir dar uma mínima transformação ou literalmente mudar a vida daquela pessoa, né? Então é importante você avaliar o cliente no qual você está trabalhando. E o pós-venda, né, o segredo para transformar o cliente em embaixador é o checklist, né? Completar é literalmente esse checklist ali completo desse cliente premium. Então, a experiência premium é o primeiro contato. O cliente de alto ticket, ele já começa a comprar quando sente que está sendo bem atendido. Quando a gente tem contato direto com o cliente. Por que que nem todo mundo tem acesso ao meu número logo no primeiro contato? Porque além dessas aulas que eu faço, fazer isso aqui precisa de tempo, precisa de design, precisa de entrega, atender minhas clientes do High Master, do Você é uma Marca, leva tempo, gravar vídeo leva tempo. Por que que o Diego está aqui? O Diego está aqui para qualificar os clientes e principalmente para dar uma atenção, ó, que o Luan não consegue dar.
Mas eu estou assistido porque eu tenho o Diego que está ali, que tem todas as informações, tem tudo, já sabe tudo. Então começa no ser bem atendido. O cliente premium, quando ele sente que ele está sendo bem atendido, ele nem vai ligar para o preço mais. Então a jornada começa no primeiro ato, não é sobre o procedimento, é sobre como você faz o cliente se sentir em cada etapa, né? Desde a primeira mensagem no WhatsApp até a entrega final do serviço. Então cada detalhe comunica. Sua postura, seu tom de voz nas mensagens, a estética da clínica. Às vezes, voltando aqui no tom de voz, às vezes eu peço para o Diego ligar para a cliente. Diego, liga para a cliente para ela entender como que a gente está se comunicando. Porque às vezes uma mensagem de texto não vai passar o teu tom de voz, ou às vezes passa o tom de voz errado, né? Então, a estética da clínica, do estúdio, da sua casa, o cuidado com o ambiente, a música, o aroma, a temperatura, se está de acordo. Então, você pode ter o melhor serviço do mundo, mas se o caminho até ele for ruim, o cliente não compra. Imagina, se o caminho até a gente for dificultoso demais, o cliente desiste no meio do processo, vai achar alguém mais fácil, mais barato, e com menos qualidade de você, mas vai pagar, né? Então, pré-venda, onde você se posiciona? A gente aplica aqui muito o formulário de qualificação, né? Todo mundo que compra da gente é obrigatório passar pelo formulário de qualificação. Primeiro, isso vai literalmente atender o nosso objetivo, que é qualificar o cliente. Qualificou o cliente, aquilo ali fica com uma prova para a gente. Porque a gente sabe como o cliente chegou para a gente. 2, tem um material explicativo com visual profissional. Então a gente investe bastante em PDF, investe bastante em sempre estar trocando as imagens, melhorando ali a comunicação e tudo mais. Vídeos de boas-vindas ou um guia de experiência, ou o que a gente chama aqui de onboard, né, que é uma ligação que a gente faz com o cliente. Comunicação clara sobre horários, valores e etapas. É importante demais, está muito claro isso tudo. A avaliação, né, é um momento decisivo. A avaliação gratuita ali não é uma cortesia, tá? É sua entrevista. É onde você mostra que tem método, técnica e clareza. Então, não é uma cortesia. Checklist de uma avaliação premium, né? Pontualidade e acolhimento. Diagnóstico feito com calma e segurança. Apresentação do plano com etapas e prazos. Opção de plano único ou completo. Fechamento sem pressão, mas com confiança. Tem cliente que eu faço avaliação da VM aqui e eu fico 1h30, 2 horas. Porque eu já sei que aquele cliente vai fechar. Uma vez eu fiquei 2h30, mas eu garanti um twint de 20 mil francos. Então, vale a pena, no momento da avaliação, você ficar assim. Eu fico super tranquilo, né? Fico super de boa, levo ali no tempo, vou tranquilo, vou conversando com o Diego. Diego, vamos passar a próxima cliente para um outro horário e tal. O pós-venda, né? O segredo, o que poucos usam, né? Enviar mensagem de acompanhamento. Ei, como é que você tá? Já postou todos os vídeos? Como é que estão os seus projetos? Como é que estão as coisas? Tem algum feedback que você pode passar para a gente? Disponibilizar orientações e dicas personalizadas. Celebrar o progresso do cliente. Exemplo, hoje você completou 50% do seu plano. Estou com orgulho de você. Eu sempre vou, isso é verdadeiro, mas eu sempre falo isso para os clientes. Nossa, eu gostei demais de como ficou o seu material. Você se desenrolou bem pela uma primeira vez na frente das câmeras, porque enfrentar as câmeras é desafio. A primeira sessão de conteúdo, ela possivelmente você vai achar que não ficou boa. Por quê? Porque você não está acostumado a se ver do outro lado da tela. Você não está acostumado a produzir conteúdo. Mas a gente sempre fortalece isso para o cliente que o cliente se sinta bem. Poxa, você mandou bem, você saiu do zero. Você já está 10% a mais melhor que as pessoas. Então, convidar as pessoas para upgrades ou sessões complementares com elegância. Né? A ideia que é fazer com que aquele cliente compre mais de você e você venda mais de um serviço para ele. Então, quais são os upgrades dentro do que você vende que você pode oferecer para aquele cliente? Eu tenho certeza que se você sair dessa chamada aqui, criar o primeiro, segundo, terceiro módulo, colocar em prática eles, criar a tua metodologia, colocar o nome, colocar o passo a passo, fazer uma apresentação, já tem gente dentro da tua cartela de cliente disposta a pagar mais pelo que você já oferece, tá? E isso vem os upgrades. Então, experiência é o novo luxo. Na Suíça, o luxo é sinônimo de organização, atenção ao detalhe e descrição. Se você dominar esses 3 pilares, você vende auto-ticket com naturalidade, excelência. Então, qual que é o exercício desse módulo 4? Né? Você revisar a sua jornada do cliente e responder. Onde eu posso levar a experiência sem aumentar os custos? Porque para aumentar a experiência, nem sempre você precisa aumentar custo.
Minha clínica ou perfil transmite cuidado desde o primeiro clique? Como que eu posso surpreender positivamente pós-venda? Então, respondendo essas três perguntas, você vai estar assim, ó, criando seu produto de alto valor. Experiência premium não é sobre gastar mais, é sobre cuidar mais. E a gente vem para o nosso penúltimo módulo aqui, que é marketing de funil para alta dica, né? Criativo que vende com experiência, landing page, menos botão, mais emoção, né? Estrutura de funil, tudo mais, e os scripts de anúncio que eu apareceu no Twitter. Então, o marketing e funil para alto ticket, né? Ele é um pouco diferente, né? Segue as etapas anteriores de qualificação e tudo mais. Então, não é sobre aparecer para mais gente, é sobre aparecer do jeito certo para as pessoas certas. Então, o marketing é diferente. Então, você não está vendendo um produto de impulso, você está conduzindo para uma decisão importante e isso exige profundidade, né? Então, quais são as características de um marketing premium? Ele tem um visual refinado, é mais limpo, é mais estético, tem uma identidade mais clara, tem um conteúdo que educa, inspira, sem parecer o vendedor, compra, 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 né? Tem uma narrativa com verdade, emoção e transformação, possui depoimentos reais com contexto, e não só, eu amei estar aqui com vocês porque foi uma experiência incrível. Não. Tem que ter contexto. Qual é que é o contexto? Eu amei estar aqui com vocês porque vocês me trouxeram um chá, vocês trouxeram uma pantufa, sei lá, um edredom, vocês me levaram para tal lugar. Tem que ter um contexto. Tem que focar na história do cliente e não só na técnica utilizada. E aí, qual que é o funil inteligente, tá? Isso aqui é o ouro do nosso rolê. A gente tem o tráfego pago, ou orgânico com propósito, né? Que são vídeos curtos, com bastidores, depoimento e transformação. Anúncio que convida para o primeiro passo, que é a avaliação gratuita, né? Ou no meu caso, por exemplo, eu tenho um anúncio que convida ali para o serviço, mas na hora a pessoa automaticamente já recebe uma mensagem de avaliação gratuita. A gente tem a página de conversão, que é clareza no que a pessoa vai receber, linguagem aspiracional simples e elegante e chamada de ações suaves, sem gritaria, né? Então, sempre levar ali, eu sempre levo para avaliação gratuita, depois você pode entrar na minha página de venda, você vai ver que tem toda a minha metodologia ali bonitinha. Contato humanizado via WhatsApp ou e-mail, respostas rápidas, tom acolhedor, clareza no agendamento, envio de material de boas-vindas e reforço de autoridade, né? O que eu faço com os clientes que compram de mim? O Diego está autorizado a dar o bônus para essas pessoas, porque elas, no período que elas fecham, viu, Diego? Quem não recebeu bônus, já libera o bônus aí. Acesso à plataforma, que tem uma aula de stories, tem uma aula de Instagram, tem uma aula de venda ali. Ou seja, no período que ela compra, até ela chegar comigo, ela já chega ali com uma consciência mais aumentada. Sabe o que acontece? A pessoa está disposta a gastar mais comigo no final da reunião. Ela já gastou, ela está disposta a gastar mais. Tem um contato, né? Tem avaliação gratuita bem conduzida, a entrevista que fecha a venda, né? Como a gente viu ali no módulo 4 e tudo mais. E que a dica rápida a gente tem um conteúdo âncora por mês. Qual que é esse conteúdo âncora por mês? Você vai produzir, por exemplo, ali 12 conteúdos com a gente. Daqueles 12, 3, 4 vão ser os teus conteúdos âncoras. Não são todos os conteúdos que vão te trazer conversão. Eles são conteúdos que às vezes vão te trazer alcance. Mas os conteúdos âncoras são conteúdos que trazem conversão. Quais são eles? Antes e depois, desafio. Você vai trazer conteúdos de bastidores em torno do tema que você vende. Porque é isso que vai te trazer a conversão direta, tá? Porque indiretamente os outros conteúdos eles vão te trazer autoridade, relevância, engajamento, audiência. Só que você precisa ter pelo menos ali 2, 3 conteúdos âncora por mês que você vai substituir. O meu conteúdo âncora já está fazendo quase um ano, eu vou substituir ele agora. Que é como esse feed saiu disso para isso em 3 horas. Ou então, eu tenho outro que esse é um feed com estratégia e esse é um feed sem estratégia. Esse é um conteúdo âncora meu. Ele tá ali, ó, me trazendo dinheiro o tempo inteiro, né? Mas aí eu continuo postando os meus conteúdos. Então, qual que é o exercício desse modo? Primeiro, qual é o conteúdo mais compartilhável que você pode criar? Como a sua primeira impressão é hoje no digital, como tá, né? Seu Instagram parece um portfólio ou uma vitrine desorganizada. O marketing que atrai o auto ticket é aquele que vende sem parecer que está vendendo. Esse é o nosso grande gatilho aqui. E a gente vai para o nosso último
nosso último módulo, tá? Que são os 5 erros que te afastam do cliente de alto ticket. E no final disso, vou mostrar para vocês uma oferta que a gente vai estar lançando hoje para vocês. Vocês vão receber esse material, como eu já falei ali anteriormente, no negócio de vocês, tá bom? No WhatsApp. Então, quais são os 5 erros que que você comete com clientes de alto ticket, né? Às vezes, não é o serviço, é a forma como você está vendendo ele. Não, o erro 1 é falar de preço antes de mostrar valor. Antes de falar qualquer preço, eu sempre pergunto qual que é o objetivo. O que que você está querendo? Qual que é o desafio que você vem enfrentando? Porque se eu não sei essas duas informações, como é que eu vou levar esse cliente por uma emoção? Não tem como. Eu não conheço, não te conheço, não sei teu objetivo, não sei qual que é a, a tua dor, não sei qual que é o teu desafio. Como é que eu posso te levar para uma emoção se eu não sei quais são os perrengues que você está passando, né? Então, se a pessoa ainda não entendeu o que você entrega, qualquer valor vai parecer caro. Qualquer coisa vai parecer caro. Você precisa, e às vezes você vai tentar dar de graça, ninguém vai querer. Então você precisa primeiro mostrar a transformação, o método, o diferencial, o que está em torno de tudo que você está vendendo para essa pessoa. Qual que é o erro 2? Postar conteúdo raso ou genérico. Publicar por publicar. Ah, eu tô dias sem postar, vou postar aqui uma frase de efeito. Tô dias sem postar, vou postar qualquer foto, sem edição. Ah, a cliente veio fazer o procedimento aqui, a cara dela, vou postar aqui porque eu só tenho essa. Aí tá lá a cara da cliente torta, assim, né? No teu feed. Coisa feia. Rios dançantes, frases prontas e dicas soltas não constrói desejo. Você pode dançar. Um dia você vai me ver dançando lá no meu perfil. Raramente. Mas quase nunca, né? Tem uns 2 anos que eu não posto uma dança. Mas isso não constrói desejo. Frase pronta não constrói desejo. Dicas soltas, muito menos. Você precisa mostrar profundidade, processo, bastidor, segurança. E fortalecer isso o tempo todo, né? Vem fortalecendo isso na chamada o tempo todo. Parecer desesperados por cliente. O cliente sente que você está forçando a venda. E isso quebra, né, completamente a confiança. Postura é a parte do valor percebido. Olha, gente, promoção XYZ. 3 por 1. Olha, oferta XYZ. Cara, pra quê? Por quê? Às vezes teu cliente ideal, ele nem está procurando preço. Teu cliente ideal, ele está procurando solução ali na internet. E é só isso que ele procura, tá? Solução, não está procurando preço. Erro 4. Não ter clareza do posicionamento. Você vende o quê? Para quem? Com qual método? Com qual linguagem? Ah, eu vendo criolipólise. Legal. Mais 1.000 pessoas vendem criolipólise. Né? Qual é a linguagem? Por que você está vendendo? Você está vendendo autoestima? Você está vendendo uma pessoa entrar no biquíni novo? A gente, por exemplo, gravou aqui essa semana não, 2 semanas atrás, a campanha de transição de verão da Sublime, que entra essa semana agora. Que a Sayá vestiu um maiô ali, gravou vários vídeos com maiô e tal. Por quê? Porque a gente vende beleza, a gente quer fazer isso, né? Então, se não tiver claro para você, você nunca estará claro para o cliente. Se nem você sabe o que você está vendendo em uma frase curta, de maneira clara, objetiva e mensurável, como é que você vai explicar para o cliente o que você vende? Né? Eu ajudo marcas a se posicionarem na Europa em até 4 semanas. Esse é o rolê, né? Vou pegar aqui. Botando desculpa que eu percebi uma chamada. Vamos voltar aqui. Tá? Então, erro 5, né? Ter medo. Erro 4, tá? Erro 5, ter medo de cobrar mais. Será que vão pagar? Será que realmente vão pagar? Aqui tem uma história bem legal para vocês, para a gente finalizar esse nosso rolê aqui. Da mentoria lá de 2.100 francos, tá? Era uma mentoria de 30 dias, 4 semanas, acompanhamento, uma gravação de rios e tal. Depois eu mostro para vocês, eu pedi pro Diego enviar lá no grupo. E aí eu tinha medo de cobrar mais, porque eu achava que o que eu entregava já estava bom. Só que eu sabia que valia mais, só que eu tinha medo de cobrar mais. Um certo dia eu entro no avião, e aí, nesse mesmo avião, tinha uma menina que já trabalhou comigo há um tempo e tudo mais, ela estava vendendo consultoria de 200 mil reais. E eu falei, tá, me mostra o que você entrega na tua consultoria de 200 mil. Ela me mostrou.
Eu falei, legal, muito bacana. Eu tô recomeçando a vender agora, tá recente. Fiquei aí quase 1 ano e meio parado sem vender, porque eu queria mesmo entender o que eu queria fazer do meu negócio e tal. E aí eu achei aquilo ali um descabimento que ela tava vendendo por 200 mil. Um material feio, um material desorganizado, sem início, sem meio, sem fim, feito no Canva ali. E eu falei, cara, que medo é esse? O que será que vão pagar? Vão pagar sim. Então, essa dúvida do não vão pagar, ela revela muito mais sobre você do que o que você entrega, tá? Ela revela muito mais do que você do que sobre o seu cliente. Cobrar barato te posiciona como uma marca barata, né? E aí, naquele dia, eu tomei uma decisão de mudar a metodologia, deixar ela melhor, deixar ela mais extensa e tudo mais com os entregáveis que eu já tinha. E ela saiu de 2.100 para 2.000, para 22 mil francos. Uma simples mudança de mentalidade faz você também visualizar o teu negócio como uma joia que já vale o que é. Então, auto ticket começa dentro e depois comunica fora. Basicamente é isso. O auto ticket ele começa quando você sente que você vale mais, que você sente que a tua história vale mais, que você entrega vale mais, e depois isso vai ser comunicado para fora. Então, você precisa listar 3 erros, esse exercício final, né? Precisa listar 3 erros que você mais comete hoje. Escreva uma ação prática para corrigir cada um desses erros. Depois disso, você estará mais próximo de ter uma jornada de auto ticket. Posicionamento, clareza, postura, experiência. É isso que o cliente premium compra, né? Então, se você chegou até aqui, né? Se você está até o final dessa aula, você já está 90% à frente dos profissionais que ainda não vendem seu posicionamento, estão ali vendendo sem método, sem intenção. O mercado de auto ticket na Suíça é gigantesco, é real, e ele está esperando profissionais como você, que entrega com verdade, cuidado, excelência. E agora você tem 2 caminhos, né, a seguir. Você tem um caminho, você pode pegar isso, aplicar tudo sozinha, no seu ritmo, ou acelerar o processo com acompanhamento, né? E estrutura, validando tudo com alguém que já viveu na prática todo esse rolê, né? E a gente tem dentro do nosso portfólio, até parar de apresentar aqui, ver vocês um pouquinho, a gente tem dentro do nosso portfólio ali a produção de conteúdo, a gente tem o VM, a gente tem várias coisas acontecendo ali, até de análise de perfil mesmo e tal, mas a gente tem o Reels Maker. O Reels Maker, ele é para quem está ali nesse ponto de inclinação, né? Putz, eu não estou agora no começo, mas eu também não consigo parar para editar os meus vídeos, não consigo parar para fazer meu conteúdo e tudo mais. E a gente tem o Reelsmake que ele vem acompanhado com uma consultoria, uma avaliação de perfil muito bem estruturada, uma consultoria de conteúdo mesmo para você. E tem a sessão de conteúdo, que é uma sessão de conteúdo de duas a 3 horas presencialmente, onde a gente entrega o roteiro ali. Você não precisa decorar, você vai para a sessão de conteúdo, você grava os vídeos, a gente entrega essa edição e te entrega como é que vai ficar todo o teu feed depois dentro do teu Instagram, para te dar exatamente esse passo a passo da comunicação que você acabou de ver aqui e tudo mais. Então, tem algumas clientes que já são nossas aqui, tem algumas pessoas que não viraram cliente. Eu falo assim, eu brinco, na verdade, isso com o Diego, fala, a cada 5 vendas, eu aumento 200 francos. A cada 5 vendas, eu aumento 200 francos. Nosso Rio de Make começou na Suíça a 550 francos, há 1 ano e meio atrás. Hoje ele está a 1.750 francos. E ele vai aumentar de novo. Então, assim, não é escassez, tem nada, eu só estou te falando que a cada 5 vendas eu aumento 500 francos. Então, assim, eu faço isso por quê? Para limitar mesmo o acesso de pessoas que não estão interessadas ali, passar por aquele momento, então não estão prontos. Porém, a gente também tem uma novidade para vocês, que é uma novidade nossa também aqui, foi lançada agora enquanto eu estou no Brasil, que é uma consultoria de posicionamento, tá? Ela é uma consultoria de posicionamento de 1 hora e meia, ela é uma chamada, onde você recebe essa chamada ali, a gente vai produzir os roteiros para você, mas a gente não vai gravar, tá? Você vai receber todos os roteiros, igual você recebe do Reels Make, igual o Reels Make Pass, só que ele é um roteiro que você vai ter ali de 12 a 15 roteiros para você fazer no teu Instagram, de acordo com a nossa análise do teu perfil, e custa bem menos, custa 500 francos. Você já vai ter um resultado bem estruturado para o teu negócio, porém você vai ter que gravar ainda. Então, vai depender de como que o teu negócio vai estar estruturado, de como que ele vai estar ali, a fase do teu negócio mesmo, se você está precisando de uma injeção rápida de caixa,
é o que eu recomendo para você. Igual a Márcia, né? A Márcia chegou pra gente, deu logo uma consultoria para ela, já fez uns vídeos, já faturou lá e depois fechou com a gente o remake, né? Então, às vezes o negócio vai continuar, vai estar ali em escadinha. Isso vai depender de quanto você quer correr, né? Você quer correr uma corrida de 100 metros, de 200 metros, de 1 quilômetro, né? Vai depender de quanto você está preparada para correr o teu negócio. Mas, ó, eu fiquei bem feliz que vocês estiveram aqui comigo até o final. Queria saber se vocês têm algumas perguntas, se vocês têm alguma coisa para falar. Senão eu vou ter que encerrar a nossa aula, que eu tenho 4 minutos para ir para uma mentoria que eu vou dar daqui a pouco. Tá de boa? Então, pronto. Ó, eu vou deixar essa aula salva, gente, lá no YouTube. Daqui a pouquinho o Diego vai subir isso daí, vai enviar para vocês. Mas eu queria pedir um favor para vocês. Eu estou começando agora, de novo, a fazer esse tipo de aula. Antes eu fazia essas aulas, tipo, davam 500 pessoas na aula e tudo mais. Só que eu fiquei 2 anos parado ali sem fazer conteúdo nenhum no meu Instagram, quase para fazer esse tipo de aula. Então a gente vai crescendo aos poucos. Igual todo mundo, igual você está fazendo do lado daí, eu também estou fazendo do lado daqui. Então é real mesmo essa transformação. Meu público é totalmente brasileiro. Hoje eu tenho 300 seguidores que são da Suíça. Com esses 300 seguidores a gente já fez história, na verdade, né? Então, se você puder convidar pessoas para a nossa próxima aula, que vai ser segunda-feira, vai ser aula gratuita também, vai ter passo a passo, vai ter material para você colocar em prática, vai ter e-books igual a esses também. Se você puder fazer um convite, eu vou mandar o link de convite lá no grupo, você pode convidar a pessoa ali, tá bom? E aí a gente vai criando essa corrente de empreendedoras. Eu prefiro muito atender só empreendedoras mulheres, a maioria, 99% das pessoas que eu atendo são mulheres que realmente precisam de voz mesmo ali, e a gente está ali para dar esse conhecimento, essa voz, e fazer esse negócio acontecer. Tá? A gente veio para fazer história, não só para fazer dinheiro, mas para fazer história mesmo. E a gente precisa cobrar como quem veio para fazer história, né? E aí, eu vou postar um vídeo no meu perfil daqui a pouquinho de um backstage que a gente gravou enquanto a gente estava aqui falando. E eu vou pedir que você deixe o seu sincero depoimento de como que foi esse nosso primeiro encontro, de como foi nossa aula, porque ajuda muito chegar na vida de outras pessoas. E eu fico muito feliz realmente de estar retomando esse digital e agora com vocês, que são maioria brasileiras, que estão aí na linha de frente de fazer acontecer nossa cultura. A gente é espalhafatoso mesmo, a gente é barulhento mesmo. Então a gente está aqui para fazer o nosso negócio e traz o nosso carisma para dentro da Suíça. Eu espero muito encontrar vocês na segunda-feira que vem. Viu? Um beijinho e bora reagir. Tchau, tchau.